O amor sempre começa antes da história, num olhar que desacelera o mundo, num gesto que parece simples, numa vírgula que muda o rumo de tudo. Mas prosperar no amor é outra conversa. Não é sobre achar alguém, é sobre saber ficar, é sobre entender que a gente leva para o relacionamento os medos que nunca resolvemos, as repetições que nunca percebemos, as expectativas que ninguém prometeu atender. E mesmo assim, o amor insiste. Ele pede presença, pede paciência, pede coragem para olhar para dentro antes de olhar para o outro. 2026 está chegando como um convite, um travessão entre quem fomos nos nossos vínculos e quem ainda podemos ser nos próximos. Porque prosperidade afetiva não nasce de encontros perfeitos, nasce de conversas honestas, de limites claros, de vulnerabilidades que viram pontes em vez de muros. O amor é feito de pausas que acolhem, interrogações que aproximam, exclamações que despertam e reticências que lembram que toda relação é uma construção contínua. Prosperar no amor é, antes de tudo, prosperar em nós. Por isso, seja muito bem-vindo ao Vírgula, Matheus Vieira. Agradeço imensamente o convite. Uau, que texto de abertura, adorei. Já é um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Com certeza, com certeza. Né? Já dando um spoiler. Gente, deixa eu contar antes de começar como foi que eu conheci o Matheus, que nada nessa vida é por acaso. Eu queria fazer uma trilogia, né? Toda vez que eu venho aqui no estúdio, eu gravo 3 episódios, Matheus. Sim. E eu queria fazer uma trilogia porque são os últimos 3 episódios do ano. Acabou que um deles não vai ser sobre a virada do ano, mas eu queria que tivesse mais um tema. Agora eu acabei de gravar o último, que é sobre prosperidade, que na verdade é o que você vai assistir semana que vem. essa cronologia é um pouquinho confusa para quem está assistindo. E aí, semana passada, gente, da data que estamos gravando, estávamos numa convenção de tatuagem e esse moço estava sendo tatuado na coxa inteira. Sim. Uma tatuagem, como ele disse? Premiada. Pelo Ratatu, né? Pelo Rá Fernandes. Ratatu é o @ dele, então se você quiser conhecer, inclusive. E aí, ele lá tatuando, pra mim era uma tela, porque é assim que a gente chama nas convenções, quem tá sendo tatuado é uma tela. Só que à noite eu postei um vídeo, marquei o Rá, o Matheus comentou o vídeo do Rá, eu falei, é o cara que tava sendo tatuado. E eu entrei e vi no Amor no Divã. Amor no Divã, um conteúdo riquíssimo sobre o amor. E eu falei, é ele, será que ele topa? E ele topou. Sim, claro, eu adoro participar. Eu sou mineiro é bom de prosa. Então... Aí, ó, tamo em casa. Você viu que tinha um pãozinho de queijo ali? Não vi. Já vamos começar a falar no sotaque de Minas? Meu Deus. Então? Um cafezinho, um pãozinho de queijo, a prosa vai longe. Vai longe. Então vamos começar. Vamos começar. A pergunta que não quer calar, Matheus. Qual foi a vírgula? Antes da gente começar a falar de 2026, eu quero perguntar para você isso. Qual foi a vírgula na sua vida que te fez olhar diferente para as relações, para o amor? Oh, meu Deus, aqui já vai o podcast inteiro se deixar. Não. É porque eu adoro essa história que as pessoas sempre me perguntam por que você foi estudar o amor, etc. E foi uma vírgula bem vírgula, em negrito. Porque quando eu comecei a faculdade de psicologia, então eu sou do interior de Minas, fui estudar numa cidade universitária, jovem, e tinha aquela fama de quem vai estudar em cidade universitária, farra, bagunça. E eu tinha uma namorada na época que a gente já estava há bastante tempo, aquela coisa de jovem, primeiro amor, a gente vai casar e vai dar tudo certo. E ela, quando percebeu que eu ia estudar numa cidade universitária, ela falou, pera, não é assim, antes que eu tome um chifre, vou terminar a relação. Então eu começo uma faculdade de psicologia com um pé na bunda gigante, sofrendo horrores. Então eu estava tendo as primeiras aulas de psicologia, tentando entender, gente, eu não estou conseguindo prestar atenção na aula porque eu estou sofrendo muito por amor, e o que eu faço, e um dia, depois de tanto sofrer, na sala de aula ainda, eu pensei, por que as pessoas querem tanto o amor? Dizem que o amor é algo tão legal,
dizem que faz a gente feliz. Mas olha como é que eu tô por causa do amor. Eu queria entender melhor o amor. E aí eu fiquei, como é que eu vou descobrir isso? Como é que eu vou aplacar minimamente essa dúvida? E aí veio aquele estalo. Bom, eu tô numa faculdade de psicologia, se tem um lugar que eu posso encontrar alguma resposta é aqui. Então, desde o início do curso, eu me debrucei a estudar, a ler e pesquisar e tudo que tinha sobre. Desde coisas mais sérias a coisas mais fúteis, enfim, notícias de revista, livros, palestras, etc. E desde então não parei de estudar isso. Tenho todas as respostas? De jeito algum. Mas eu acredito que hoje as minhas dúvidas são um pouco mais refinadas. Sim, sim. E você faz atendimento clínico? Atendo clínico, individualmente, casal. E normalmente é com esse foco? Sim. Eu diria que mais de 90% das pessoas que eu atendo vieram por demandas de relacionamento. Ou casais, ou pessoas que estavam em processo de separação, ou pessoas para falar de ciúme, ou pessoas para falar de que não conseguem um parceiro amoroso. Uhum. Então é basicamente isso. Então você entendeu, né? Por que você tem que ficar aqui nesse episódio? Porque se você ainda não tem um parceiro, você vai entender o que você precisa fazer para achar esse parceiro ou essa parceira. E se você já tem, você também precisa assistir para entender como que você vai fazer para essa relação ficar mais leve, mais suave, mais gostosa, né? É Vamos por aí? lá. Sim. Então eu já quero começar a te perguntando, né? 2026 está aí. Na virada do ano, muita gente tem aquela coisa de usar a lingerie vermelha, a cueca vermelha para poder atrair o amor, mas não tem nada a ver com isso, né? Olha, eu não ganhei na Mega Sena até hoje e olha que eu tento o amarelinho todo ano e não deu certo. Não deu certo Então acredito ainda. que o vermelho também não. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos supor que eu ainda não tenho relacionamento. Eu tenho, meu marido você conheceu. Sim, grande Jordan. Pois é, mas vamos supor que eu não tenho ainda. O que eu preciso fazer para encontrar o amor da minha vida em 2026? Eu adoro essa pergunta. As pessoas às vezes me fazem ela, porque a resposta é um paradoxo. Porque o que a gente tem que fazer, ou precisa, ou é importante que a gente faça para encontrar o amor? Talvez a primeira coisa é parar de procurar. Nossa, sensacional. Porque quanto mais a gente procura, menos a gente acha, ou vamos tentar melhorar essa resposta. De alguma maneira, por conta, dando um pouco de volta, por conta de uma sociedade que a gente vive, talvez por conta de tecnologia, não sei, a gente aprendeu, as novas gerações cada vez mais estão aprendendo, que o que a gente quer, a gente consegue. Basicamente isso. Então vamos lá. Eu, quando eu era criança, eu queria assistir um desenho, ou eu acordava na hora para assistir o show da Xuxa, assistir aquele desenho, ou só no dia seguinte. Hoje as crianças põem na Netflix a hora que quiser e assiste quantas vezes quiser. A espera, o não, a gente está aprendendo cada vez menos isso. A gente está aprendendo cada vez mais que o que eu quero eu consigo. Eu lembro quando eu era criança. E na hora que eu consigo. E na hora, porque eu lembro assim, quando eu era criança, os meus pais, os pais dos meus amigos falavam como era árdua a luta para conseguir comprar um carro. Hoje, se você tem um nome limpo, você não precisa ter R$1. Você entra numa concessionária, sai com um financiamento gigante, mas com o nome limpo você sai com um carro. Você consegue o que você quer. E a gente importou essa lógica para os relacionamentos, como se houvesse um amor pronto para a gente encontrar. Então, assim, eu vejo das pessoas que eu atendo que estão em aplicativos de relacionamento, assim, procura um amor. Nunca vai achar. Não existe o amor. Não existe essa coisa pronta que sacie a minha vontade. Existe potencial. Olha, tem pessoas que têm potencial para, quem sabe, se tudo der certo, ser um grande amor. Não é uma garantia. E as pessoas estão cada vez menos aptas, talvez, a essa aposta. Elas não querem construir o processo, elas querem pronto. E nunca vai achar. Então, quando eu digo de não procure o amor, é assim, quanto mais você procura, mais você se frustra. E quanto mais você se frustra, mais desesperançosa a pessoa fica. E para de procurar e não acredita mais nisso. Então, eu diria assim, para encontrar o amor, vai viver a vida. Vá sair com os amigos, vá praticar um esporte, vá gozar das alegrias que a vida pode oferecer. Nesse processo, possivelmente você vai conhecer alguém legal, que possivelmente pode ter alguma coisa. Mas se não tiver, você também não estava procurando, então tá tudo certo. Vivendo. Exatamente. É curioso você falar isso, porque até o meu relacionamento foi assim. Foi quando eu parei de procurar que eu encontrei. Foi exato, por isso que na hora que você falou, eu falei, nossa, sensacional, porque foi assim, foi exatamente na hora que eu desliguei a chavinha do quero encontrar alguém,
esse alguém apareceu. E aí, eu quero te fazer uma pergunta, porque quando você fala em encontrar o amor pronto, muitas vezes a pessoa tem um checklist ali, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter ali cumprir pré-requisitos que fazem com que seja o meu príncipe encantado, por exemplo, né? Só que muitas vezes esses pré-requisitos não serão 100% supridos. Pode ser que a maioria, e acho até, aí você vai me corrigir se eu estiver errada, acho que a maioria precisa, sim, ser suprido. Porém, não todos. E muita gente já passa para o próximo, né? Vai para o próximo ali no Tinder, porque não E porque é um perigo. Até porque se supostamente encontra alguém que dá todo o checklist, a próxima pergunta é o quanto essa pessoa vai se interessar por você? Eu lembro que eu atendi um rapaz que ele tinha assim, Matheus, eu procuro uma namorada, mas para eu namorar ela precisa, eu não lembro todos, mas era algo do tipo assim, ela precisa ser bonita, inteligente, bem-humorada, bem financeiramente, precisa gostar de sexo, precisa ter uma família estável, precisa... Eu falei, essa mulher não existe, esse pacote completo desse jeito, porque o que é ser inteligente? É bonita para quem? E mesmo que ela existir, o quanto que ela vai querer estar contigo, o quanto que você é alguém para ela? Né? Ou ainda um outro colega meu que ele tem sempre um perfil muito específico de mulher, a gente sempre brinca, olha, seu número é essa aqui, e toda vez que ele encontra alguém do jeito que ele procura, nunca dá certo. E eu falava para ele, tira o zoom, abre o leque, existem pessoas legais que não são exatamente do jeito que você procura, a cor do cabelo, a altura, o peso, se tem tatuagem, não tem tatuagem, se usa óculos, não usa óculos. Então as pessoas bacanas estão no mundo. Ou ainda, falando aqui, lembrei de uma outra garota que eu atendia, que ela gostava de um perfil bem específico, que é aquele bombadão da academia, cara de mal, musculoso, etc. E nunca dava certo e eram situações até meio trágicas que ela vivia. E aí um dia eu dei risada e falei assim, olha, não tenho poderes mágicos, mas vou fazer quase que uma profecia. Você vai saber que você está amadurecendo, que alguma coisa está evoluindo em você, quando você começar a olhar com carinho, com aquele crushzinho, num baixinho, careca, barrigudinho, porque você começou a enxergar potencial em outros lugares. Meses de terapia foram, alguns poucos meses, 3, 4 meses, onde ela abriu a sessão, era online, dando risada. Matheus, você não vai acreditar, tua profecia deu certo. Ela só não era baixinho, mas era careca e barrigudinho, e ela tá casada com ele hoje. Né? É o grande perfil? Não, mas não quer dizer que a pessoa não possa ser feliz com esse alguém. Eu gosto de mulher alta, loira, baixa, morena, cabelo curto, cabelo comprido. Ok, você gosta, mas você pode ser muito feliz em encontrar o amor em uma pessoa que não seja exatamente o seu estereótipo. Sim, sim. E olha que curioso, você falou do bombado da academia, né? Fernando, o Jordan, né? Você conheceu como Jordan. É Fernando o nome dele. Fernando, ele é forte. Sim. Né? Ele é bem forte. A gente se conheceu no leg press, inclusive. Melhor date. Mas eu sempre fui a pessoa que dizia que eu não queria o bombado. Olha Exato. Que curioso. Eu não queria, eu falava não quero. E eu ainda usava essa expressão, eu não quero aquele que tem o cérebro no braço. Não quero. Porque a gente generaliza. Exato. E um outro ponto é a história do pagar, que aí a gente pode até falar rapidamente sobre isso. Pagar a conta no primeiro encontro. O Fernando não pagou a conta no primeiro encontro, ele dividiu comigo. E aquilo me chamou, me acendeu um alertazinho, assim, sabe? Só que eu falei, não, eu vou dar uns beijinhos. Vou dar uns beijinhos. Não custa. Não custa. E nisso eu tô dando uns beijinhos já faz 8 anos. A gente casou agora em março. Então, eu com certeza, Matheus, abri mão de muitos pré-requisitos para ter ao meu lado uma pessoa que eu acho e acredito mesmo que é o amor da minha vida. Sim. Mas faz sentido isso que eu tô te falando, de realmente você ter que abrir mão, inclusive dessa situação que eu te falei do pagar a conta? Mas óbvio. Porque tem gente que não vai nem pro segundo encontro. Gente, não existe um relacionamento que encaixa como uma luva. A gente sempre... Uma das poucas coisas na área da psicologia que eu posso afirmar que é uma condição sine qua non, sempre a gente vai abrir mão de alguma coisa para estar numa relação saudável. Por quê? Porque se eu não abro mão de nada, eu posso estar numa relação, mas provavelmente essa relação é muito ruim para o outro lado.
Aliás, pra gente também, porque abrir mão é dar essa possibilidade de troca, do aprender, do ensinar, de me tornar uma pessoa melhor e ajudar a outra pessoa a ser melhor. Isso essa troca está na esfera do o que eu posso ceder das minhas crenças, daquilo que eu acredito, e o que a outra pessoa cede. O que eu chamo a atenção sempre é que essa cessão, esse ceder, tem alguns limites. Algumas coisas eu não só posso, como eu devo ceder, para mostrar boa vontade, para mostrar vulnerabilidade, porque a gente erra, a gente volta atrás, a gente pede desculpa. Algumas coisas a gente não pode ceder em hipótese alguma, porque algumas coisas diz respeito à nossa identidade, aquilo que existe de mais íntimo da gente. Então eu não posso abrir mão, por exemplo, de violência. Eu não posso aceitar e perdoar que algumas coisas ultrapassem alguns limites. Então, isso eu não cedo. Outras coisas eu cedo. Então, por exemplo, você, poxa, eu não queria me relacionar com um cara de academia. Bom, vou ter que abrir mão disso. Vale a pena? Nesse caso, vale. Em outros não valeria. Continua o estereótipo. Não, o bombado é alguém que não é interessante. Talvez esse estereótipo até continue, mas o Fernando Jordan é uma exceção dessa regra. Sim. E aí vale a pena. Sim. Vale a pena só pra mim, hein? Você tirou? Sim. Antes de continuar a conversa, eu preciso falar sobre esse vestido da Nova Ideia. Um longo vermelho, ou você enxerga ele rosa, de um ombro só, que parece ter sido feito exatamente para esse episódio. O vermelho conversa com o amor, com a intensidade, com aquilo que pulsa e movimenta a gente por dentro. E também conversa com o Natal, com essa época em que tudo ganha simbolismo, em que a gente se permite sentir mais, amar mais e até recomeçar com um pouco mais de coragem. Escolhi esse vestido porque ele traduz o espírito desse episódio. Forte, elegante, presente. Aquela peça que não grita, mas comunica. E comunica muito. A Nova Ideia sempre entende o momento e hoje não era só sobre vestir bem, era sobre vestir o significado do amor num episódio inteiro dedicado a ele. Mas então tá, vamos lá. A gente falou sobre ter o checklist. Então, certo seria eu, na verdade, ter limites que não possam ser ultrapassados? Ou ainda o checklist vale a pena? Eu acredito que um checklist daquilo que eu preciso. Então, eu preciso, por exemplo, que a pessoa professe a mesma fé que eu. Perfeito. Porque valores. Mesmo que eu encontre alguém que eu me apaixone e ele for ou ela for de uma outra fé, a minha religião não permite, isso seria um problema, então já é um limitador. Ou eu preciso que a pessoa more na mesma cidade, porque eu não acredito em relacionamento à distância, por exemplo. Porque esses limites, esses checklists, são limitadores. Se isso não atender, já começa errado. Não errado, mas começa torto. Agora, algumas coisas que podem ser concedidas, que é a questão do preciso e do gostaria. Gostaria que a pessoa fosse do mesmo time, torcesse do mesmo time que eu. Se ela não torcer, é um problema? Não. Então é só um gostaria. Você procura, mas se a pessoa torcer para outro time, ok. Gostaria que não fosse um bombado. Foi um bombado. Ok, eu suporto. Eu dou conta. Eu tenho forças para superar isso. Agora, se for do campo do preciso, a gente não abre mão. Então, talvez fazer 2 checklists. Um daquilo que eu preciso, que é essencial, que é inegociável e que preciso que não tenha filhos. Porque eu não quero ser padrasto ou madrasta. Preciso que não more com os pais, porque, poxa, uma pessoa, sei lá, com mais de 30 anos que mora com os pais, eu posso entender que isso é complicado ou não. Ou eu gostaria que a pessoa tivesse o próprio carro, gostaria que a pessoa tivesse estabilidade financeira, mas se não tiver, eu supero. Então, esses 2 checklists te dá noções, te dá um norte. Uhum. E foi bom você tocar nesse assunto dos filhos, porque foi o nosso caso também. E eu acho que é importante, até para quem está assistindo, às vezes está vivendo uma situação de que o outro tem um filho e está questionando, né? Eu tenho uma filha, quando eu conheci o Fernando, a Betina tinha quase 4 anos, 3 para 4 anos. E depois, né, muito tempo depois a gente conversou sobre isso e estava lá nos limites dele que ele não queria se envolver com uma mulher que tivesse filhos. Mas ele me conheceu e ele abriu mão disso por entender que eu era uma pessoa que valia a pena mesmo nesse contexto. E hoje o Fernando tem uma enteada que ama, né, que o ama e que ele ama também. A família dele, inclusive,
recebeu a Betina como se fosse realmente filha dele. Então, a mãe dele trata a Betina como neta, as tias tratam Hoje também... já é uma pré-adolescente. Hoje, Ela. com 11 anos. Então, assim, e olha que isso não é um limitador qualquer. O meu limitador, talvez, era eu não quero me envolver com o bombado da academia. Mas você se envolver com alguém que tem filho é uma decisão muito importante. Inclusive para o meu lado, de Sim. ter alguém que questionava isso. Então, para mim também foi uma decisão importante seguir adiante sabendo que ele não, que era um limitador para ele. E no final das contas... Será que era um limitador? Porque aí vou puxar brasa para minha sardinha num processo terapêutico. Eu ia falar, vamos começar a terapia. Não, porque talvez ele entendesse que fosse um limite essencial, um limite sério, e colocasse essa roupagem, mas se fosse de fato, não que ele não fosse bancar a relação, mas seria aquela espinha de peixe atravessada na garganta dele ainda, porque ele não ia engolir sua filha, porque ele não aceita. Mas a partir do momento que ele aceita, ele age como pai, a família adota e forma-se essa família, talvez estivesse só lá no gostaria. Ele achava que era algo muito sério, mas não, era só uma vontade que ele olhou, aquela história, não me relacionaria com alguém com filhos, mas poxa, vamos lá, vai, a criança é ótima, vai ser muito legal, supera-se. Por isso, o processo de terapia vem para a gente conseguir dar nome para os nossos sentimentos ou para os nossos limites. Coisas que a gente entende que são essenciais, talvez sejam só desejáveis, e coisas que a gente entende que são só desejáveis, talvez sejam essenciais. Mateus, aí tá. Então, a gente começou dizendo como eu faço para conquistar um amor em 2026. Mas vamos supor que eu estou entrando em 2026 e eu já conquistei um amor. Eu tenho um namorado. Eu acabei de conhecer, até eu falei no começo do vídeo, do episódio. Eu falei, não é sobre encontrar, é sobre saber ficar. Eu acho que aí entra um outro processo, né? Que é o processo de não tentar encontrar, mas eu encontrei. E agora, o que eu preciso fazer para conseguir fazer esse relacionamento desenrolar, ir adiante, para virar um casamento? Nossa, essa pergunta é complexa. É porque são muitas coisas, né? Aí... São várias camadas, mas eu vou tentar responder pensando em coisas que vêm acontecendo mais recentemente com a clínica, com os casais, com as pessoas que eu atendo. Talvez quando você fala o que eu preciso fazer, vamos tentar responder. Talvez a primeira coisa é pensar que o relacionamento não depende só de você. Né? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas querendo carregar a relação nas costas, como se eu preciso fazer tudo certo para dar certo, e se deu errado é porque eu não fiz alguma coisa certa, ou eu tenho que tentar consertar, e é uma grande bobagem você achar que você carrega uma relação sozinha nas costas. Inclusive com um rapaz que eu atendo, ele gosta muito de futebol, eu dizia, imagine um time que tem um atacante que faz gol a rodo, o cara é matador, mesmo goleador, mas o resto do time, sobretudo a defesa, é péssima. Adianta esse cara fazer muitos gols? Se o time toma muito gol, ele não joga sozinho. Né? Então, por mais que você faça tudo certo, se o outro lado não colabora, dificilmente alguma coisa vai para frente. Então, o que eu posso fazer? Eu diria assim, estar atento aos sinais da relação. O que eu posso fazer, o que a outra pessoa pode fazer e se ela está fazendo ou não. Porque não adianta eu ver que a relação não está legal. Eu digo porque é o cenário que me procura na clínica. Eu tentar consertar e a outra pessoa não. E aí, o que eu vejo é assim, se a outra pessoa não está tentando, eu vou tentar consertar por 2. Isso não existe. Aliás, eu diria que piora. Né? Ou ainda, mesmo que não esteja em crise, o que pode se fazer? Tentar manter, na medida do possível, a individualidade de cada um do casal. Porque eu vejo que muitas vezes o casal ele fusiona. Então, assim, tudo é o casal, eles vão correr juntos no parque, eles vão fazer tudo junto, final de semana junto, etc. Os grupos de amigos são do casal. Claro que isso é muito legal. Mas eu estava conversando esses dias, acho que eu até gravei um vídeo pro Instagram, dizia assim, se tirar o casal da sua vida, sua esposa, seu marido, sua namorada, seu namorado, o que sobra? Tem gente que vai dizer, sobra pouco. Ok, pouco é melhor que nada. Mas muitas pessoas que eu conheço vai dizer assim, não sobra nada. Porque a minha vida é a outra pessoa. Eu falei, pô, para. Você não tem amigos seus, você não tem hobbies seus, o seu trabalho, os seus afazeres, quem era você antes dessa relação?
alguma coisa deve permanecer. Então, garantir que você tem o seu nível de individualidade, mesmo que pouco, e que a outra pessoa também tenha as amigas, os programas, os hobbies, é ótimo, porque você garante que vocês tenham uma riqueza de vida. Então, eu tenho a minha vida, a outra pessoa tem a vida dela, e nós juntos temos a nossa vida. Isso torna a relação mais rica. Eu acredito que muitas situações de pessoas que não consigam preservar a individualidade tem a ver com ciúme, né? Tem a ver com muita coisa. Inclusive, eu brinco, mas falando muito sério, quando eu vou dar cursos e palestras, eu falo que o órgão que mais me encaminha paciente para a clínica é a Disney. Uau, por quê? Os contos de fadas. O amor romântico, que fala que a alma gêmea, metade da laranja, aquela coisa toda. Então, por que o nosso modelo de relacionamento, e aqui renderia outros tantos podcasts, é um modelo que eu diria que está fracassando com o tempo. Se a gente olhar para os dados do IBGE, a gente vê que o índice de divórcio só sobe ano após ano. E aí tem eu não lembro do nome da pessoa que fez essa citação, mas era uma atriz, que ela dizia, eu não acho que a gente vive num mundo que tem divórcios demais, eu acho que a gente vive num mundo que tem casamentos demais. Porque as pessoas vão se casando como se o casamento fosse a resposta para os problemas. Porque a Disney ensina que a gente casa e a gente vive feliz para sempre. E esse casamento aponta que eu deixo de ser quem eu sou para ser o nós. Eu deixo de ser o Matheus para ser o marido. Você deixa de ser a Vi para ser a esposa do Jordan. Como se fosse uma instituição. Como se virasse uma coisa só, ou a metade da laranja agora. E a gente abandona quem a gente é. E muitos casais que eu atendo chegam lá e falam, olha, eu não sei mais quem eu sou. Sobretudo depois que separa. Aí vê o matrimônio indo embora, a pessoa chega em casa sozinha, olha no espelho e fala, quem sou eu? O que eu gosto? Né? Então, o nosso modelo de relacionamento tem vivido grandes mudanças. Então, a gente tem discussões muito interessantes sobre não monogamia. Então, hoje em dia, a gente tem vários Instagrams e pessoas falando de trisais, relação aberta, etc. Não que eu ache que isso seja a salvação. Uma vez me perguntaram, você acha que relacionamento aberto dá certo, Matheus? Eu falei, claro que não. Mas o errado também não dá certo. O fechado também não dá certo. Uhum. Nenhum tipo de relação dá certo por si só. Porque se eu falar que relacionamento fechado dá certo, mentira, tá aí todo mundo, o índice de divórcio e traições, etc. Então não dá certo. Mas e o aberto? Também não necessariamente. O que faz a relação dar certo são as pessoas envolvidas. Então tem trisais que dão certo, tem quadrisais que dão certo, tem relacionamentos abertos, menagens que dão certo, assim como tem casamento tradicional, bonitinho, monogâmico que dá certo. O que diferencia? As pessoas que estão envolvidas nessa relação. Isso tem a ver com maturidade? Disposição? Muito, eu acho que muito com maturidade, com entender que eu sou eu, o outro é o outro e não existe posse. Porque quando eu falo das críticas da Disney, então a gente vai falar de um modelo de relacionamento chamado amor romântico. O amor romântico, entre outras inúmeras coisas, é muito calcado em posse e hierarquia. Então assim, eu sou seu, você é minha, o quanto que um manda, o outro obedece. É um jogo de poder que funcionou durante muito tempo, né? Uma vez eu participei de um programa que a pessoa falava alguma coisa de divórcio, de casamento, e eu disse, ela não gostou muito, que eu disse assim, o casamento começa a dar errado, historicamente, quando as pessoas começam a se casar por amor. Porque quando o casamento era arranjado, olha, você vai casar com a minha filha por causa de terras, por causa de sobrenome, poder político, etc. O amor não era uma variável. Assim, você casa com a minha filha, eu tenho essa influência, cabeças de gado, sei lá, terras, e é um acordo, toma lá da cá. O que eu prometi eu te dei, o que você me prometeu você me deu, e estamos quites. Quando o amor entra na conta, vou me casar porque eu te amo. Só que amor a gente não controla. A gente não escolhe de quem a gente gosta, não escolhe de quem a gente desgosta. Eu posso gostar até determinado momento. Naquela fase da minha vida, aquela pessoa fazia sentido. Aí eu me caso, aí passa anos, a gente muda, a outra pessoa muda, a gente olha pra pessoa e fala, não gostei. Não gostei mais, não faz mais sentido. E aí o casamento deixou de fazer sentido. Porque casou-se em nome do amor. Que eu vejo muito isso, as pessoas, quando a gente pensa como é que faz uma relação dar certo, a gente estar preparado para renovar contratos, né? Porque um casal jovem que se casa, sei lá, com 20 anos, as duas pessoas com 20 anos, com 30 elas já são outras, com 40 elas são outras. Outros gostos, outras práticas, outros hobbies. Se eu não mudar, com 30 anos eu já não vou mais querer aquela menina de 20.
porque ela vai estar com 30, e vice-versa. Então, um relacionamento, se a gente encontrar pessoas que estão casadas há muito tempo, eu sou capaz de apostar que elas diriam, olha, a gente viveu por etapas, a gente teve que superar coisas, nos reinventar, porque o casamento longevo, ele é uma sucessão de términos e recomeços dentro da mesma relação. O que muitas vezes acontece hoje em dia é que nesse processo de términos, às vezes não é capaz de fazer um recomeço. Seja por motivos simbólicos, de valores pessoais, seja por questões práticas. E aí cada motivo de cada casal é um. Você acredita que existe um prazo certo, agora já encaminhando para os casados, né? Um prazo certo de namoro para que aquilo vire um casamento? Existe uma máxima até, né, que dizem que o namoro ele é feito para acabar, ou em casamento ou acabar porque não deu certo. Você concorda com isso? E já também Eu tô engata pensando. Uma vez eu escutei uma coisa, não sei se eu concordo, acho que sim, que todo relacionamento acaba. Acontece que às vezes as pessoas morrem antes. Porque implica até naquele relacionamento, mas eles estão casados há 50 anos. Se a gente vivesse até 300 anos, talvez não fosse vingar. Né? Ou ainda, né, pensando em prazos, tentando responder a sua pergunta, acho que não existe um prazo de namorou 2 meses, 2 anos e tem que casar, porque eu já vi casos de casais que estavam juntos, funcionando, casou e deu errado. Ou que só deu certo depois que casou, porque aí tem o peso da instituição, o peso social, da igreja, da religião, etc. Porque vai muito de cada casal. Né? Estamos muito apaixonados e não faz sentido esperar, vamos casar já. Ok, isso faz sentido para vocês, para outras pessoas nem tanto. O que eu acredito, eu lembro que eu era muito novo, eu escutei isso da minha mãe. Ela dizia assim, minha mãe é uma pessoa muito sábia, para você saber se um casal dá certo, o casal tem que comer 1 quilo de sal juntos. Eu, na minha ingenuidade na época, eu fiquei pensando, um casal numa mesa, com um saco de sal na frente, com uma colher, comendo, eu falei, gente, quem que faria isso? Que raio de ditado é esse? E aí eu falei assim, como é que a gente usa sal? Na comida de pitadinhas, pitada. Assim, quantas refeições esse casal vai dividir de pitada em pitada até que coma 1 quilo de sal inteiro? Essa máxima eu acredito, que é assim, o tempo ou a realidade, o dia a dia, o cotidiano, que vai dizer o quanto essa relação tem potencial. Porque começo de relação tende a ser sempre muito bom. Se nem no começo tá bom, é um pouco mais complicado. Não quer dizer que vai dar errado, mas a gente olha com um pouco mais de cuidado. Agora, ou ainda tem uma autora que eu gosto muito, daqui de Curitiba, Solange Rossetti. Ela fala que quando a realidade bate na porta, a paixão foge pela janela. Então, casais muito apaixonados, que aí tem a ver com casais que estão se casando demais. O casal tá muito apaixonado, borboletas no estômago, existe a possibilidade do casamento e se casa, porque agora vai dar tudo certo. Aí chega o dia a dia, a rotina, os boletos, a toalha molhada jogada em cima da cama. É a realidade, não tem paixão que resista. Inclusive, esse é um argumento que eu uso, porque que Romeu e Julieta é um símbolo de casal tão apaixonado, porque eles morreram. Porque você consegue conceber a ideia de um casal tão lindo quanto Romeu e Julieta, casados, vivendo 30 anos juntos? Não tem felicidade que sustenta isso. Imagina o inferno que ia ser aquelas famílias brigando. Que desgraça que ia ser final do ano agora, chegando. Vamos passar na casa do... Eu não lembro os sobrenomes dele. Ia ser um desastre. Imagina a criação dos filhos, dos netos, a avó, a briga. Ia ser um inferno aquilo. Porque o que acontece? Termina a história no ápice da paixão, eles morrem. Então, assim, sempre vai ficar tal qual os contos da Disney. Pra nossa imaginação, vai dar certo. É porque eles morreram, que se eles estivessem vivos, ia dar certo. Não ia. É ingenuidade achar que ia. Então, o cotidiano, ou essas pitadinhas do sal, que vai nos dar indícios do quanto essa relação funciona ou não. Perfeito. E aí eu casei. Olha aí. Aí tá, casei. Agora eu tô falando eu mesma, Virgínia. Eu imaginei. Casei. Como que faz, Matheus, agora, para fazer esse relacionamento ser longevo, né? Para que ele dure anos, quem sabe realmente até o fim das nossas vidas? Vou voltar para aquilo que eu estava falando no começo, apesar de poder falar várias coisas, mas eu acredito que aquilo é uma boa pedra de toque. Como fazer? Primeiro, entender que não depende só de você. Nunca depende só da gente. O que depende de você, você faz. Que é assim, ceder o que eu posso ceder,
não ceder do que eu não devo ceder e garantir que eu tenha a minha individualidade. Então, assim, eu, Virgínia, vou me manter fazendo as coisinhas que a Virgínia faz. E permitir que o Fernando faça as coisinhas de Fernando. E sempre que der, nós fazemos as coisinhas de casal. Quando há conflito, o que eu posso ceder, eu cedo. E que ele faça a mesma coisa, quando ele puder ceder. E se não puder ceder, não cede. Entender que existe um você, existe um outro, existe um nós, e que a relação não depende só de você ou só dele, mas de vocês dois, eu diria que, não que seja uma receita, mas tendo isso bem feito, dificilmente outras coisas atrapalhariam. Uhum. Você sabe que isso é interessante que você falou, né? Até no contexto que a gente se conheceu lá na convenção. Houve uma situação ali no final, foram 6 troféus ali, né, pro grupo. Não sei se você ficou até o final? Não. Não ficou? Ia acabar muito tarde, eu precisava acordar cedo no outro dia. Então, te contando aqui, deixa eu te contar a Conte. fofoca. Foram 6 troféus, né? Dos tatuadores que estavam ali no stand, da Jordan e tal. E aí, no finalzinho, a Michelle, que é a moça que faz o mestre de cerimônia, ela falou: pessoal da Jordan, vem aqui no palco para fazer uma foto com os jurados, com o Danilo, que é o organizador do evento e tal. E aí todo mundo, né, vamos. E a videomaker que estava lá com a gente, ela falou: vai vir. E eu falei assim: não, agora é o momento dele brilhar. Agora é o momento dele, não é meu, não tem a ver comigo. Exato. Agora, digo assim, de bate-pronto, muitas pessoas que eu conheço ficariam ofendidas se, no caso, o Fernando falasse: fica aí. Uhum. Sabe, como assim você não me chamou? Você tem vergonha de mim? Eu falei: não. Essa clareza, essa maturidade, uma palavra que você usou agora há pouco, de entender que estou aqui, estou compartilhando, mas esse espaço eu só estou aqui por causa do Jordan. É o momento dele, é a equipe dele, é a área dele. Não, tatuagem não é o meu métier. Então deixa, esse aqui é dele. E se ele não me chamou, eu não vou ficar ofendida porque ele não me chamou. E se ele me chamasse, por mais que ele queira que eu fosse, deixa ele sozinho, porque esse momento é dele. E a recíproca é verdadeira. Se em algum momento você estiver fazendo as suas coisas, que ele tenha a mesma maturidade, e outros casais, enfim, que não, esse é o momento dela. Eu não preciso compartilhar, mesmo que ela me chame, eu não preciso ir. Ou se ela não me chamar, não me ofender, porque não é o momento do casal. Aquele era o momento dele. Ótimo, perfeito. E até na parte também de entender assim, eu tô aqui para apoiar no que for necessário. E só. E o que é muito. Se me chamar, inclusive, vamos lá no palco comigo? Então tá, então eu vou. Mas eu tô aqui só para apoiar. O que você deseja que eu faça? Hoje eu estou à sua disposição. Isso é muito. Né? É muito. E no dia a dia, filhos, boletos, várias outras responsabilidades, tudo isso faz com que o casal tenha ali pequenos atritos no dia a dia. Como fazer, Matheus, para esses atritos não virarem grandes confusões? Vamos falar conversa, diálogo, não querendo parecer muito clichê, mas tem uma razão de ser clichê. Porque não tem uma regra, tá? Tem casais que funcionam muito bem com a mulher fazendo a grande parte das atividades domésticas. E ela não se sobrecarrega porque a divisão é feita de tal maneira que ela faz tal parte, o marido faz outra parte com criança, com não sei o quê, equilibra. Ou tem casais que funcionam super bem quando tudo é bem divididinho. Até agora há pouco você tinha falado lá da questão do dividir a conta. O que é o certo? Gente, no caso de um primeiro date, talvez possa ser um pouco mais... gentil. Não é nem gentil, incerto, porque você não sabe quem é o outro lado. Então, aí cabe a uma gentileza, na dúvida, vamos pagar, ou aí vai ter a ver com os meus valores, o Caio Castro da vida, não pago. Ok, se você é uma pessoa que se sente lesada em pagar toda a conta, ok, não pague e veja o que dá. Né? Tem aquilo, ou se você acha que a mulher tem que pagar tudo, vê o que dá, ok? Mas a partir do momento que você já está com alguém, não existe uma máxima de tem que ser assim. Existe a máxima de nós temos, a nossa vida conjugal tem este pacote, tem que pet, tem filho, tem atividades da casa, nós temos alguém que nos auxilia nas atividades ou não. O que são as atividades da casa? Tem o lixo, tem a louça, tem roupa, tem isso, tem assado, mapeia-se. Ok, quem consegue fazer o quê, com que facilidade ou dificuldade?
né? Criança, leva para a escola, busca para a escola, médico, pet, levar para fazer xixi, levar no veterinário. Porque às vezes alguém vai fazer mais coisa, mas porque ela tem condições logísticas de tempo para fazer mais coisa, não porque o outro seja um preguiçoso. Então, é aquela coisa que cada casal vai achar o seu ponto de equilíbrio. E quem que vai julgar? Qualquer pessoa de fora que julgue já está julgando errado. Porque cada um sabe onde o calo aperta do sapato. Aquele casal vai saber o quanto que um lado ou o outro lado está sendo mais negligente com as atividades. Uhum. Você acredita que é preciso ter um tempo do casal? Por exemplo, eu já vi vários especialistas, né, dizendo é importante que uma vez por semana ou uma vez por mês tenha ali um date que seja inegociável, que realmente ele vai ter um tempo de sair, de estar um com o outro, sem os amigos, sem os filhos, sem outras pessoas envolvidas. Ou você acha que isso aí é só burocratizar alguma coisa? Tô pensando aqui. Então, assim, sim, é importante. Ponto. Indiscutível. Mas toda vez que isso vira uma regra, já deu errado. Então, assim, temos que sair pelo menos uma vez por semana. Temos que, já deu errado. Porque vai ter semana que, de repente, tô com prazo do trabalho, a criança tá doente, que não vai dar certo. E aí, nossa, furamos um compromisso. Aí esse sentimento de fracasso, de não estamos cuidando da relação. Por quê? É muito injusto com o casal você colocar um compromisso a mais num mundo que a gente vive sempre muito sobrecarregado. Então deveria ser leve. É importante que o casal tenha um momento para ele, claro. Sobretudo com criança pequena, que aí dá muito trabalho, é muito desgastante. O casal praticamente some para virar pais, para cuidar daquela criança. E aí depende de rede de apoio. Tem uma avó para ficar com essa criança, para um dia esse casal sair e tomar uma cervejinha, ir no cinema e voltar, que seja, questão de poucas horinhas. É ótimo. Ou leva a criança para casa da avó, esses pais vão assistir o Netflix, dormir no sofá, saber que não vai ter um choro de criança. Momentinhos de casal são importantes. Não precisa ser uma viagem mirabolante. Ter momentos de casal para se manter conectados ou se reconectar é uma boa. Porque se eu burocratizo, pelo menos a cada 15 dias vamos sair para jantar. O casal pode estar num nível de desconexão tão forte que ele vai atender. Vão pro jantar. Ela fica no celular, ele fica no celular, janta, sem trocar uma palavra direito, volta para casa e dorme, com a cabeça tranquila. A gente tá mantendo os nossos dates de casal quinzenais sem falhar. De que adianta? Não faz muito sentido. Você falou que que acredita que os relacionamentos eles têm um fim, mesmo que, né, até você citou a questão dos 300 anos e tal. Pegando isso como gancho, Matheus, é certo realmente assim, ou talvez eu não esteja conseguindo começar a formular essa pergunta, mas é assim, tem casal que qualquer briga já fala em divórcio, que qualquer estresse já fala em divórcio. Você vê o divórcio como uma solução? Ou você acha que falta tentar mais, ceder mais, insistir um pouco mais? Vou primeiro responder a sua pergunta e depois eu discorro. Se eu vejo o divórcio como solução, sim. Inclusive, uma vez eu escutei. Quando eu escutei, eu não gostei. Hoje eu gosto do que eu ouvi. Para um terapeuta de casal, você é muito a favor do divórcio. Eu falei, sou porque eu acho que muitas pessoas casam errado. E o casamento não deveria ser uma sentença de infelicidade. Das pessoas que eu atendo, as pessoas pensam em divórcio, não é nunca a primeira opção. O divórcio sempre é um processo muito dolorido. E se a pessoa está cogitando muito facilmente, talvez aquele relacionamento valha tão pouco, porque ela não quer nem se esforçar para melhorar. E se esforçasse, poderia corrigir? Às vezes até poderia, mas a pessoa nem quer se esforçar. Se ela não quer se esforçar, por que manter? Porque vale tão pouco. Então, penso que seja uma solução. E não é uma solução fácil, não é uma solução que as pessoas cogitam de qualquer jeito. Ao contrário do que muita gente diz. Quem é contrário ao divórcio pensa, qualquer coisinha as pessoas estão separando. Não, eu vejo que não é por qualquer coisinha. As pessoas sempre cogitam lá no final, tentam simpatia, tentam não sei o quê, vão falar com um líder religioso, demora para vir para uma terapia, porque é pesado, você muda muita coisa, se aposta muito emocionalmente quando se casa. Mesmo quando não se casa, quando decide morar junto. Então, não é simplesmente brigamos porque não fez uma comida gostosa, quero o divórcio. Não é assim. Né? As pessoas hoje, feliz ou infelizmente, querem ser felizes.
Quando eu digo infelizmente, porque tem a ver com aquilo que a gente estava falando no começo, do quero um amor pronto. As pessoas assim, quero ser feliz, eu não sei muito bem o que é isso, mas eu quero ser feliz. Por isso que, infelizmente, que essa felicidade também não está pronta. Mas elas sabem quando elas não estão felizes. E aí eu tô lembrando, alguns anos atrás, estampou a capa do New York Times, o que eles chamaram de divórcio grisalho, divórcio prateado, uma coisa assim. Que foi um fenômeno que aconteceu lá, e acontece no Brasil também, mas aquilo tomou proporção por ser o New York Times, que eram casais de velhinhos com 30, 40 anos de casados, pedindo divórcio porque sim. Não teve nada demais. E aí, ao conversar com os velhinhos, eu adoro, eu acho brilhante essa resposta. Eles não disseram com essas palavras, mas o ensejo era mais ou menos assim. Casei lá com 20 anos, casava-se muito jovem. E casei com a promessa de que até que a morte nos separe. Só que a gente não tá morrendo. Porque, veja, o até que a morte nos separe, lá atrás, as pessoas morriam com menos de 40 anos. Com 40 anos já era avó, né? Com 20 e poucos anos já estava com a vida feita. E aí o que acontece? Eles se viram lá com 70 anos, 60 e tanto, 65 anos, não sei, pensando, bom, expectativa de vida hoje está lá nos 80. Eles olharam para frente e falaram, eu tenho pelo menos mais 10, 15 anos de vida que eu posso usufruir de alguma maneira, e esse casamento está sendo uma âncora. E eu vou viver. Clube da terceira idade, os bailões, os cruzeiros dos velhinhos. E aí, eu acho um fenômeno muito bonito que os velhinhos falaram, eu ainda tenho vida para viver, eu não posso estar esperando morrer nessa vida que eu tô. Então, quando a gente fala de divórcio, é pensar o quanto faz sentido lutar por aquela relação, mesmo que ela esteja numa crise gigante, e às vezes o casamento não está nem em crise, ele está relativamente bem, você não tem briga, etc., mas ele não faz sentido, é aquele computador sem internet. Morna. Eu dou exemplo do computador sem internet, que assim, ele até funciona, mas não faz sentido. Pra quê? Não tem muito, não agrega muito. Uhum. Eu falo muito ou seja quente ou seja frio. Morno não dá. Faz sentido, né? Sim. Tem muita relação que, por convenções sociais, que ou tá ruim, mas tá bom. Assim, eu não tô feliz, mas assim, ninguém trai ninguém, então a gente vai empurrando com a barriga, porque sim. Muitos casais são assim, e não é que eles são felizes, mas eu falo do tá ruim, mas tá bom, que estamos felizes? Não. Mas separar vai dar muita dor de cabeça, então vamos indo assim. É um jeito de se viver. A gente está chegando no finalzinho do nosso episódio, mas eu quero pegar o gancho que a gente entrou, né, na parte do divórcio. E para quem acabou de se divorciar, 2020, agora provavelmente esse ano novo vai ser o primeiro separado, primeiro sem o marido, sem a esposa de tantos anos. O que fazer em 2026 para prosseguir em paz? Essa eu vou falar sem medo. Minha câmera é ali, vou falar olhando para a câmera. Existe vida após o divórcio, sem medo. E vou dar o exemplo de um caso que eu atendo, que a pessoa se separou no começo do ano e ele estava muito, muito mal, casamento de muito tempo, ele, meu Deus, minha família, minha esposa, o que vai ser de mim? E era um processo que vinha se arrastando já há bastante tempo e culminou na separação. E ele falou assim, eu sei que foi a melhor coisa, eu sei que não tinha como continuar, mas está doendo muito, etc. E eu falava para ele, fulano, isso era comecinho do ano, fevereiro, março. Eu falei, você vai ver, daqui a alguns meses isso passa. Isso porque tudo passa na vida. Ele, eu não acredito. Eu falei, olha, eu vou dar uma gordurinha. Até dezembro, eu sou capaz de apostar com você que até dezembro você não está mais falando da sua ex-esposa. Imagina, Matheus, eu vou lembrar dela o resto da minha vida, etc. Em julho, mais ou menos, ele foi numa festa da família dele, e aí era uma festa da avó, onde reuniu aquela turma toda, e tinha a filha de uma amiga da mãe, que era amiga de infância, etc. E ele reencontrou ela, que ele não via, sei lá, não sei quantos anos. Ele, olha, como você tá diferente, começaram a conversar, estão namorando. E aí eu falei pra ele, na verdade ele falou, Matheus, ainda bem que eu não apostei com você, porque você falou que eu não estaria chorando pela minha ex. Em dezembro, a gente tá em agosto, setembro, eu tô feliz com outra. Penso ainda naquele casamento que acabou, na minha família, sim, mas a gente vive e sobrevive, e a vida nos apresenta novas situações para viver. Então, já que a gente está no finalzinho, então pegar o final com o começo da nossa conversa, quando você falou como é que arruma o amor para 2006, vai viver a vida. A vida se encarrega de
nos trazer surpresas. Às vezes ruins, mas às vezes surpresas boas. Porque quem se divorciou agora entra nesse ciclo de novo, né? Sim. E a vida é um eterno ciclo. Exatamente. Muito obrigada, Matheus. Eu Adorei agradeço, o nosso papo. Foi ótimo. Quando eu vi lá teu conteúdo, eu tinha certeza que ia ser muito rico. E realmente, olha a produção, vários cortes bons por aí. Deixa pro pessoal o teu @, para te seguir lá no Instagram. A mensagem que você quiser deixar também. Não sei se eu tenho mensagem, eu acho que tudo que eu poderia dizer eu já disse, mas @Amor no Divã no Instagram. Existe um canal no YouTube que faz muito tempo que eu não gravo vídeo, mas eu gravava vídeos antigamente, então tem Amor no Divã no YouTube, para quem quiser ver vídeos mais longos. E, enfim, tô lá direto, eu que gerencio as redes, se alguém quiser falar comigo, só me chamar, tô sempre por aí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Vi, precisando, só chamar. E você, se ainda não segue o Vírgula no Instagram, no Spotify, estamos lá em todas as redes, tá? Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. E não perca na semana que vem o último episódio do ano. Hoje a gente falou sobre como prosperar no amor, mas na semana que vem a gente vai falar sobre como prosperar em 2026. Aguardo você lá e até a próxima vírgula.